Diz assim, Gênesis 47, versículo 1 ao 9. Então José foi e deu a notícia ao faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram à terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gozém. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentaram ao faraó. Então o faraó perguntou aos seus irmãos: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Aqui está a torpeza que falamos a semana passada dos irmãos, ou há 2 semanas. Disseram mais a faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para os rebanhos destes servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gozém. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e os seus irmãos estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gozém. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponham-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. E o Jacó abençoou o faraó. Então o faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? José lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chego aos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu prioridade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Amém, a palavra de Deus. Amém. Como temos vindo a falar até aqui, que consuma-se, é interessante de que apesar de ter levado os irmãos, ter levado o pai, ter levado a família, ter orquestrado um plano, afinal de contas, Faraó responde àquele pedido, não porque os irmãos tenham feito o teatro bem feito porque não fizeram, não porque o pai seja velhote e esteja cansado e os anos de peregrinação foram muitos, porque José pediu ao faraó. Porque o filho pediu ao faraó. Então, se não fosse por José, nada disso tinha acontecido. Isto é muito importante. Se não fosse por José, nada disso tinha acontecido. Por mais doloroso tenha sido a vida de Jacó, tantos anos que eu passei mal. Por mais bem montado tinha sido o plano, afinal de contas, foi por José que aquilo tudo se estabeleceu. E como falamos, apesar deles estarem no Egito, uma terra ímpia, uma terra pagã, uma terra que ia se tornar uma terra de escravidão, havia um local de refúgio. Havia Gozém. Isto é muito importante para nós. É muito importante. Quantas vezes nós nos queixamos por causa das nações que nos rodeiam? Quantas vezes nós nos queixamos porque a terra que nós vivemos é uma terra ímpia? E a terra mais santa, entre aspas, que há neste mundo seria Israel. E nem aí íamos ter paz. Se aí falássemos Jesus, íamos ser cuspidos. Porque aqui iria ser a terra santa? Porque a terra está na Bíblia, porque é a terra onde Jesus Cristo caminhou. Aí íamos ser cuspidos, maltratados. Íamos ser maltratados. Então, não há desculpa para o que nos rodeia. Tantas vezes eu falo, e temos o testemunho aqui vivo, de que na terra mais pagã, Deus preparou um refúgio. Tal como preparou um refúgio para Daniel na Babilónia, tal como preparou um refúgio para Sadraque, Mesaque e Abednego, tal como preparou um refúgio para o profeta Ezequiel, também mais tarde, quando foram levados em cativeiro para a Babilónia também. Então Deus sempre prepara um refúgio. Porque o refúgio não é material, o refúgio não é geográfico, o refúgio é uma pessoa, que é Deus. Então, se nós nos refugiamos no trabalho, como há pessoas que se refugiam no trabalho, e trabalham, e não querem nem chegar a casa porque a casa deles é tormento, e vou trabalhar a vida toda. Não dá.
Se nós nos refugiamos no dinheiro e a conta bancária que nós temos vai ser o refúgio para nós termos paz, não dá. Se nós nos refugiamos nos 22 dias de férias que temos ao ano, não vai funcionar. Se nós nos refugiamos na mulher ou no marido, no filho ou na filha, se nós nos refugiamos na saúde ou na doença, se nós nos refugiamos no neto ou no bisneto, se nós nos refugiamos no nome que a nossa família tem, não vai dar. Tem que haver um refúgio. E tem que haver um refúgio literal. Uma casa deve ser um refúgio. A família deve ser um refúgio. Hogar, em espanhol, tem muito significado, em português não tanto. O hogar é muito forte, porque o hogar, em espanhol, representa o sítio onde se acende o fogo. Por isso é que quando se diz de que o hogar de Jesus era um Getsemani, era o sítio onde ele acendia o fogo, era o sítio onde ele orava, onde ele estava com o Pai, onde ele seria recarregar as forças para depois ensinar. Tem que haver esse refúgio na nossa vida, um sítio geográfico. Por isso é que Deus diz, fecha a tua porta no teu lugar secreto. Mas se esse refúgio não é uma pessoa e é Jesus, se não é o próprio Deus, não vai funcionar. E José, em prisão, José, numa terra pagã, José vendido, tinha como refúgio o próprio Deus. E o próprio Deus é a sua palavra. E ela não nos faltará. Deus não nos faltará. O refúgio tem que ser o próprio Deus. Sem refúgio em Deus, não haverá paz numa casa. Sem refúgio em Deus, vamos tornar loucos num trabalho opressor. E eles foram oprimidos durante anos como escravos. E eu pergunto, e podem responder, porquê é que aquele povo deixou de ser escravo no Egito? O que é que vocês acham que ele deixou de ser escravo no Egito? Deus fala na Bíblia. Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o clamor. Havia um clamor a Deus. Deus ouviu o clamor. Mesmo estando eles completamente mergulhados na idolatria daquela nação. Estavam. Por isso é que Deus teve que tratar com eles. Deus ouviu o clamor. Deus ouve o clamor daqueles servos. Deus ouve o clamor. Temos um Deus que ouve o clamor. E qual é que é o problema? Que nós, muitas vezes, deixamos de ter fé que Deus ouve o clamor. Que Deus é o refúgio. E tornamos o problema maior do que Deus. Começamos a tapar Deus com o nosso problema, com a adversidade. O chefe é maior do que Deus. Portugal é maior do que Deus. O problema familiar é maior do que Deus. O problema financeiro é maior do que Deus. Portugal é maior do que Jerusalém Celestial. Deixamos de ter fé. 80 anos é maior do que uma eternidade. E José não perdeu essa noção da eternidade. Tanto é que, sem mandamentos, não tocou na mulher de Potifar. E atenção a isto, um problema muito interessante. É porque nós reparamos na Bíblia, quase todos pensamos de que o assediar da mulher de Potifar foi naquele dia. Não. Naquele dia ela forçou. Mas diz a Bíblia de que todos os dias assediava José. Então não há desculpa para dizer que foi todos os dias o pecado me estava a assediar. A José também. E não havia lei escrita. Ele diz, no meu coração não vou adulterar. Então não há desculpa para o pecado ser diário na nossa vida. Não há desculpa para diariamente haja problemas na nossa vida e cair porque diariamente estava ali. José não caiu e diariamente estava ali a sussurrar. Pau, no ouvido dele. No ouvido dele. Ele fugia. Porque diz na Bíblia que não nos virá a tentação maior do que aquela que nós possamos suportar. E José tinha moral neste texto. Se vocês reparam, José tinha moral. Porque já foi ao faraó com o local escolhido. Já foi lá com o local escolhido. Melhor ainda, já tinha enviado para lá a família. Não os meteu ali num sítio intermediário. Isto faz-me quase lembrar de que já estamos sentados nos lugares celestiais. Não estamos lá, mas já está. Jesus tem moral, já está a preparar a morada. E ainda não estamos lá. E José tinha moral. Quase que os irmãos estragam tudo.
A tramóia de José quase estragada. Mas quando os planos são os de Deus, nada corre mal. Quando os planos são os de Deus, não há torpeza dos irmãos que estraguem o plano. Porque José disse, olha, vocês vão chegar lá, vão dizer que são criadores de gado. Não, nós criamos ovelhas. E José devia ter posto a mão na cabeça. É uma hipérbole, não é? Não está no texto. Estes gajos que estão a fazer. Mas quando os planos são de Deus, nada corre mal. Quando os planos são sem Deus, tudo corre mal. Podemos escolher a melhor cidade para viver. Podemos escolher a melhor cidade com a melhor economia. De repente, podemos escolher a melhor casa no melhor bairro. E de repente há um vizinho que compra 3 cães bebés e os cães ladram toda a noite e não temos paz. Quando os planos são os nossos sem Deus, nada corre bem. Escolhemos o melhor trabalho, ter a melhor universidade para os meus filhos, esforço para pagar aquela mensalidade para que estude na melhor universidade de medicina. Mas se os planos não são de Deus, vai ser uma ruína, vai ser uma catástrofe. Tudo vai correr mal. Ló teve esses planos. Quando lhe foi dado a escolher a terra, e Abraão disse, escolhe o que quiseres. Ele olhou e disse, aquelas terras são como o Jordão. Aquelas terras, é citado, são como lá no Éden. Terras frutíferas. Fui o melhor. Vou para uma cidade, tenho muralhas para cuidar da minha família e cuidar dela. Não como Abraão que está aqui a viver em tendas. Vou para lá. Foi a ruína. Foi a ruína. Foi a ruína. Acabou numa cidade imersa em pecado. Acabou sem a mulher. Acabou com as filhas na ruína. E pior ainda, há um pormenor que a mim faz toda a diferença, que é, quando Ló, depois de ter escolhido aquelas terras, vai a fugir com os anjos, Ló insiste em escolher outra terra. Olha aquela cidade pequenina, deixa-me ir para lá. E diz a Bíblia que naquela cidade que ele escolheu pela segunda vez o local, Ló acabou escondido numa caverna com medo. Acabou com medo. Porque se afastou da liderança espiritual que era onde estava Abraão. Afastou-se da liderança espiritual, tornou-se isolado. Isto é interessante. Eu não quero desviar do tema. Nós somos todos chamados a ser líderes, os homens da casa, os protetores, líderes espirituais, ensinar a mulher, ensinar os filhos, mas há uma liderança espiritual. E Ló pensava que podia ser o líder espiritual, mas não tinha essas capacidades. E acabou na ruína. Quando a liderança espiritual estava em Abraão. Cuidado quando queremos ser líderes espirituais. E eu, para mim, falo e analiso. Será que estou preparado para ser um líder espiritual? Porque não deixou de ser filho, mas não estava preparado para essa liderança. Então, sem Deus, Abraão, que era o líder espiritual, sem Deus, foi para o Egito e correu mal. Porque Deus não queria que ele fosse para o Egito. Tinha que ir para Canaã, foi para o Egito. Acabou a negar o Senhor com mentiras. Acabou a trazer problemas para a vida dele, e Deus, na sua misericórdia, arrancou do Egito e disse, nunca mais voltes aqui. Foi o caos. Com Deus, numa terra pagã, chamada Egito, já tínhamos alguém para nos receber. Vamos colocar no lugar de Jacó e dos irmãos. Com Deus, quando eram os planos de Deus que fossem para aquela terra, porque já tinha dito a Jacó, já nos estava alguém para receber, José. As terras já estavam prontas e era o melhor da terra. Versículo 6, alguém que leia. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra. Que morem na terra de Gozém. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponham-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Então, já lhes dá a melhor terra e ainda lhes dá um cargo de liderança. Nós, na nossa carreira, trabalhadores, temos que começar por baixo. Aqueles já começaram logo por cima. Então, não tiveram que ir à procura do curso, da profissão, daquele povo. Já são líderes no Egito. Brutal. Também isso é reforçado no versículo 11.
Então José estabeleceu seus pais, seus irmãos, e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra que Ramsés, como Faraó havia ordenado. Ainda por cima, recebem a aprovação do próprio Faraó. Do próprio Faraó. Vamos falar disso mais à frente, mas aqui já destacamos. Vemos as lideranças terrenais como inimigos da verdade, mas quando é de Deus, até esses inimigos da verdade são usados e abençoam os nossos caminhos. Então, quando os planos são de Deus, não há como correr mal. Então, na terra prometida, passavam fome. Na terra prometida, havia escassez. Na terra onde Deus tinha mandado, não tinham pão. E agora aqui, numa terra pagã, tinham as melhores terras, tinham pão e abundância, como vemos no versículo 12. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Não faltava pão quando os planos são de Deus. Mesmo que os irmãos, na sua torpeza, no versículo 2 e 4, não tenham seguido os planos de José. Quando é de Deus, tudo corre bem. E nós podemos estar a pensar assim. Nós podemos estar a pensar assim, mas Pedro, é verdade de que agora aqui há abundância, é verdade de que agora eles chegaram lá, é verdade de que eles vieram em peregrinação da terra que Deus tinha enviado, é verdade de que Abraão já tinha sofrido, de que Isaac já tinha sofrido, etc, etc. Só que há algo muito interessante, que para que esta abundância chegue a alguém, para que esta abundância chegue a esta família, para que a paz chegue a este hogar, para que a paz chegue a este pai, a estes irmãos, alguém teve de sofrer. Para que a paz chegue a esta família, alguém teve que sofrer. E esse foi José. Eles chegam, tudo em paz, mas José teve que sofrer. O filho teve que sofrer, como irmão teve que sofrer, o libertador. E isso é claramente uma representação do Evangelho de Cristo. Para que nós agora tenhamos acesso a uma terra onde há paz, para que nós tenhamos acesso à eternidade, para que nós tenhamos acesso ao céu, alguém teve que sofrer. E esse foi Jesus Cristo. E nós podemos pensar em termos celestiais, e é verdade, em eternidade, mas vamos pensar em termos terrenais. Como nós falamos antes de começar esta mensagem, que também como o Luís orou, para que nós estejamos agora aqui a cultuar a Deus, alguém teve que sair da sua zona de conforto. Alguém teve que sofrer a rejeição de ser tratado como loucos e evangelizar. Alguém no local de trabalho teve que invocar a voz para defender a Deus. Alguém numa terra pagã teve que dizer, como José, que existe um Deus Criador perante o Faraó. Então, para que nós estejamos aqui a cultuar, alguém teve que sair da sua zona de conforto. E teve que ser um libertador e pregar o Evangelho. Então nós, se queremos ver outras pessoas livres, se queremos ver outras pessoas a conhecer esta terra de pão, e o pão é Jesus Cristo, o que desceu do céu, temos que sair também da nossa zona de conforto para dar a liberdade a outros. E sem Jesus Cristo não há liberdade. Por mais que possamos acolher alguém, por mais que os possamos abraçar, dar beijos, meter um prato de comida, até lhe dar uma casa, até lhe dar um salário, etc, etc. Se não está o Filho, que é Cristo, não existe. Então, se naquelas terras, vamos falar disso mais à frente, não estivesse José, nada disto fazia sentido. Para que esta história, agora mais importante, com um final feliz, isto é um final feliz, parece aquelas novelas, fim, e nós, acabou assim, queríamos ver como é que vão crescer os filhinhos lá na terra de Gozé. É melhor não saberes, porque vão acabar como escravos. Fica por aqui. Felizes para sempre. Podia acabar assim essa história. Mas para que esta história, com um final feliz, acontecesse, teve de haver uma das maiores marcas e principais da cruz. Alguém arrisca? Para que esta história tivesse a acontecer, nesta família, nesta terra pagã, teve que haver um dos maiores sinais da cruz. Que é o quê?
Alguém arrisca? Para que esta família estivesse em harmonia, agora aqui no Egito, para que isto acontecesse, teve que haver uma das maiores marcas da cruz. O que nós na cruz, o que é que acontece perante a humanidade? Nós somos perdoados. Perdoados. Para que isto acontecesse, tinha que ter havido o perdão. José teve que perdoar aquela família. Teve que haver o perdão. Sem perdão, isto não podia estar a acontecer. Impossível. E sem perdão, não há paz. Não havia paz para José, nem para essa família. José teve que perdoar o pai. Porque ele podia ter tirado a cara do pai, meu miserável. Lembras-te dos sonhos que eu tive? E tu que dizias que era o filho favorito, aquele que amava e dava as roupas, que não acreditaste nos sonhos que o Pai Celestial me deu? Agora vais passar fome aqui. Vou-me vingar de ti. Querias Gozene? Vais por meio dos egípcios. Vou-te abandonar, porque este rancor que te trago dentro não consigo ultrapassá-lo. Teve que haver perdão. Sem perdão não há reconciliação. Os irmãos! Agora você... E tentou. Ora, vocês estão aqui. Querem, ainda por cima, meus miseráveis, acabei-vos de dizer qual era o plano. Vocês têm que dizer isto ao faraó e nem assim vocês aprendem. Podia ter perdoado, mas agora trazer o rancor outra vez. Dizer assim, não dá para confiar nesses gajos. Não dá para confiar nestas pessoas. Vocês não viram o plano que eu fiz, aquela raiva interior. Ele disse para vos ter como líder. Vocês já vão ver quando chegarem a Gozene. Quando chegarem a Gozene, que eu mando nesta terra, vocês estão todos lixados. Seria assim ou não seria assim? Seria assim. E podemos estar a pensar em José, e podemos estar a pensar nesses planos. E olha, se não olhamos no espelho, quantas vezes nós somos assim? E não conseguimos perdoar. Sentimos-nos merecedores dessa ira. Mereciam o castigo, mereciam as piores terras. O que me tem feito a vida inteira. Foram anos de prisão aqui no Egito. Foram anos de tormento. Eles venderam-me. Mas pela graça de José, tudo lhes foi dado. Pela graça de José, literalmente naquelas terras, pelo perdão e a graça, é que eles mereciam a ira. Mereciam ser ajudados? Não. Mereciam aquelas terras? Não. Mereciam ser cuidados, amados e receber o pão? Não. Isto é a representação do Evangelho na nossa vida. Nós, ante Deus, somos miseráveis que vendemos o Filho. Nós, ante Deus, somos aqueles que dizíamos crucifica-o, crucifica-o, porque aquela representação não era os judeus. Era a representação da humanidade, dos Ádames caídos, dos filhos de Adão. Nós merecíamos a ira. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos ser escravos para sempre. E Deus, entre aspas, deu-nos um Gozene, mesmo aqui na terra. Nós agora não merecíamos estar aqui sentadinhos com um aquecedor. E aqueles que realmente não têm nada disso são aqueles que realmente cultuam a Deus com um coração limpo e verdadeiro, porque não têm nada. E nós agarramos às coisas terrenais, aos Gozene, às lideranças, aos cargos, às ovelhas, aos materialismos, e esquecemos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós merecíamos a ira de Deus. E Deus, na sua graça, Deus, na cruz, perdoou-nos quando nós merecíamos o inferno. Então a nossa condição é igual à desta família. E podemos pensar, mas sim, eu sim sou um Jacó. Tive que aturar estes filhos. Eu sim sou um Jacó que vivi em peregrinação. Tive que ir para a terra fugido do meu irmão Esaú, que era um ímpio, que a Bíblia diz. Em Hebreus de que era um ímpio. Era um fornicador, diz a palavra de Deus. Casou-se com mulheres ímpias. Tive que fugir dele. Merecia ter-lhe roubado a primogenitura porque ele não era um fiel servidor de Deus. Então aquilo das lentilhas foi simplesmente a aprovação de Deus. E tive que estar na terra de Labão. Olha o que eu sofri para ter a mulher que eu amava. Fui enganado, deram uma mulher que eu não queria. Fiquei sem o gado, tive que fugir. E agora na terra de Canaã passei fome. E agora mereço chegar a Gozene. Podemos sentir assim.
Só que todo cristão nascido de novo, agora mereço para isso, todo cristão nascido de novo, por mais que tenha condições financeiras, ou não tenha condições financeiras, por mais que tenha saúde, ou não tenha saúde, aqui, nesta terra, sempre será Egito. Porque o pecado não representa a Deus. E por mais que nós estejamos bem, tudo cómodo, por mais de que o trabalho vai bem, a saúde vai bem, as análises estão perfeitinhas, excelentes análises, pode viver até os 120 anos, por mais de que, naturalmente, como nós desejamos, os nossos filhos se convertam a Cristo e os netos, e a carreira flui, tudo perfeito, não pode haver paz aqui. Não pode haver paz aqui. Porque o simples facto de irmos na rua e vermos alguém a pecar, alguém tirar uma comida do lixo, ou alguém blasfemar a Deus, não pode haver paz aqui. O nascido de novo nunca vai ter paz aqui. Nunca. Porque aqui, nesta terra, por mais que tenhamos pão, não está o Verbo, não está o Deus verdadeiro a ser adorado como Ele merece. Isto é um ponto muito importante. Porque se nós paramos para pensar, e isto é um divisor de águas das nossas vidas, e espero que vocês aprendam isto, não simplesmente para sabê-lo, mas para meditá-lo, que é, perguntem-se, não precisam de responder, mas quando nós pensamos em ir para o céu, qual é o motivo principal que nós pensamos em ir para o céu? Para parar de sofrer. Para parar de sofrer. Para parar de sofrer. E normalmente, e não nos enganemos, esse é o ponto principal e é a bitola que nós queremos o céu. Ou, vamos falar mais à frente, não querer o inferno. Mas só que o motivo principal para nós estarmos no céu, vamos falar também disso mais à frente, é Jesus, mas é porque Deus aqui na terra não está a ser adorado por nós como merece ser adorado. O pecado. Lá não vai ter pecado. É isso, lá não vai ter pecado. E aí sim... Essencialmente a gente se alegra porque sabe que nunca mais a gente vai ofender a Deus. Nunca mais vamos ofender a Deus. E esse tem que ser o selo que nós temos em relação ao céu. E temos que dizer, Senhor, aí vou adorar-te como tu mereces ser adorado. Como diz na Bíblia em Isaías, de sábado a sábado, de lua nova a lua nova. Não haverá mais aquele dia, no sábado vou-me juntar e vou estudar a palavra e não vou... Não, sempre. E como Ele merece ser adorado. E se dentro de nós não existe genuinamente esse desejo, o motivo não está a ser o verdadeiro da salvação. Estamos a ser egoístas. E é verdade que Deus, quando enviou o seu Filho a morrer na cruz, também foi por nós, mas foi para glorificar o nome do Pai. Então a glória de Deus tem que ser o motivo. E o espírito do crente é representado aqui neste mundo, como Jacó diz no versículo 9. Leia, amada, versículo 9. Foram poucos e maus os anos da minha vida e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Então vemos aqui de que, vejam bem o ridículo da situação. Acabava de ver o filho que pensava que estava morto. Estava vivo o filho. Ele pensava que José estava morto e está vivo. E não só está vivo, como é o rei. Quantas vezes não te orgulhamos? O meu filho é o chefe da empresa. O meu filho tem o cartão da empresa. O meu filho tem carro da empresa. Tem computador da empresa. Dão um carro todos os anos. O pai ficava de ver de que a terra que mandava no mundo, entre aspas, o filho era como um faraó. Acabava de ver isso. Ser livre da fome. Passar fome deve ser das coisas mais dolorosas cá neste mundo. Acabava de ser livre da fome. Fartura. Tinha fome, já não tinha mais fome. Terra dos sonhos. Já não ia ter problemas de dinheiro. Podia realizar, entre aspas, as viagens de sonho para onde ele quisesse. Era tudo disposto à disposição. As carruagens do faraó foram buscá-lo. Mas, mesmo assim, ele cita neste texto o lamento de viver nesta terra. E esta condição de Jacó é a nossa condição aqui. Por mais que tudo esteja nos trinques, na perfeição, nunca vamos ter o gozo e a alegria plena. Nunca. E há um texto na Bíblia que representa o estado de espírito de Jacó neste texto. Ele acabava de ver o filho vivo, mas assim,
Porque por mais que ele veja o Filho vivo, e nós aqui nesta terra vejamos o Filho vivo, que é Jesus Cristo, eternizado, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, há algo mais. Há algo que ainda não está consumado. E isto está representado num texto que eu li várias vezes ao longo destes meses, e vamos relê-lo uma vez mais. Lê tu, amada, se faz favor. Hebreus 11, versículo 8. Hebreus 11, versículo 8 até ao versículo 16. Aqui vemos a angústia de Jacó e a angústia do verdadeiro nascido de novo. Aquilo que realmente é crente, aqui está representado o porquê da angústia terrenal. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Atenção a partir de agora. Atenção agora a isto. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém. Então vemos aqui de que mesmo na terra prometida, eles viveram como peregrinos e estrangeiros. Era a terra prometida. E aqui, não sei se desviaram um bocadinho do tema, vou desviar um bocadinho do tema. Não estava previsto. E também diz, mais atrás, de como herdeiros viviam em tendas. Na terra prometida. Como herdeiros, viveram em tendas. Abraão, Isaque e Jacó. Moisés não entrou no descanso da terra prometida. Correto? Eles descansaram na terra prometida? Estes aqui? Não. Alguém descansou na terra prometida? Não, porque havia um descanso maior. Jesus Cristo agora está nesse descanso eterno, na terra prometida, a preparar morada. Nós estamos lá sentados no futuro, por fé estamos lá. Mas já estamos lá sentados? Não. Por isso, Hebreus 4 não pode servir para abolir o sábado. Porque é verdade que o nosso descanso não é um dia. Concordo, o nosso descanso é uma pessoa. E nós descansamos momentaneamente aqui, nós descansamos aqui, em Cristo, todos os dias, momentaneamente. Mas é um descanso pleno? Não. A promessa do descanso pleno, como está aqui escrito, é necessidade. Nós já estamos nessa cidade, fisicamente? Não estamos. Ainda há o pecado. Não podemos descansar eternamente em Cristo, perfeitamente, porque ainda está o pecado. Por isso Jesus diz, o que me ama, guarda os meus mandamentos. Nós vamos desobedecer mandamentos no céu? Não. Nem vamos precisar de Deus porque vamos obedecer corretamente, porque já não existe o pecado. Então os mandamentos são benéficos para quem? Para Deus? Não. São benéficos para nós. Deus colocou os mandamentos, é que diz lá o salmista, são mais doces que o mel. Os mandamentos não são cargas, são leves, porque nos são benéficos. Para quê? Para nos santificar. E ao nos separar das demais nações, vai-nos não só servir para demonstrar às nações que há um Deus, mas vai-nos beneficiar e vai-nos trazer paz. Paz com quem? Connosco mesmo? Não. Paz com Deus. Esse é o objetivo, estar em paz com Deus. Então aqui, os mandamentos continuam vigentes. Claro que existem mandamentos ritualísticos, cerimoniais, já foram abolidos porque foram cumpridos em Jesus Cristo. Foram cumpridos em Cristo. Agora, esse descanso aqui, tantos pregam nas igrejas, Jesus é o nosso descanso. Já querem fazer como faziam os católicos, criar a cristandade. O mundo perfeito, como os puritanos tentaram fazer nos Estados Unidos. O mundo perfeito, tudo está em harmonia, mas criou-se a ideia de que já estavam a cumprir tudo e já o mundo estava perfeito e já era aqui o céu na terra.
Porque quando não há problemas, o céu já é aqui. Jesus já está aqui, já se cumpriram as promessas. O que é que aconteceu? Quando se criou essas doutrinas, depois mais à frente posso estudar o nome que me está a escapar, para não quebrar o raciocínio, vieram as guerras mundiais. E depois das guerras mundiais, acabou essas doutrinas. Nós temos a capacidade de querer fazer desta terra o céu. Não é possível, porque existe o pecado. E qual é que é o problema? Deus não é adorado como merece ser adorado. Isso só vai acontecer, como diz no texto, na cidade onde o fundamento é o próprio Deus. É impossível que aqui na terra isso aconteça. Jacó, a queixar-se dos seus dias perante o faraó, acabar de chegar àquela terra, e vemos Jacó a cumprir o Salmo 23, que diz, Deus diz, aderecerei mesa ante os teus inimigos. Essa paz momentânea pode acontecer. E no versículo 10, deste texto de Gênesis, voltamos a Gênesis, no versículo 10 de Gênesis, vemos Jacó a abençoar o faraó. Jacó a abençoar o faraó, a autoridade espiritual, ou seja, por mais que aquele mande, terrenalmente está a dizer assim, ei, perante ti, quem manda aqui sou eu sou uma autoridade espiritual, uma representação, a embaixada aqui sou eu. Como dizia Paulo, em cadeias somos embaixadores. A prisão, estamos numa prisão em correntes de 4 metros quadrados. Aqui é uma embaixada de Cristo. Estou perante o faraó, por mais que o meu filho mande aqui, faraó, vou orar por ti. Faraó, vou orar por ti. Coisas que só passam quando Deus está. Coisas que só passam quando Deus permite. E quando o filho íntegro está na liderança, ou seja, quando Jesus está na liderança do nosso coração, só pode acontecer isso quando Jesus está na liderança do coração, e quando, como já falei, há perdão. Porque sem perdão, Deus não se pode representar desta forma. E o filho teve que perdoar. E eu pergunto, nós temos muitos problemas nas nossas vidas. E um dos maiores problemas na vida do cristão é onde passa mais tempo, que é no trabalho. Que infelizmente muitas vezes passa mais tempo no trabalho do que em casa, com a família. Ou nas escolas, etc. E eu pergunto, nós oramos pelos nossos chefes, como acabou de fazer Jacó pelo faraó? Jacó podia dizer assim, este miserável deve pensar quem manda ele, quem manda meu filho. Ele está aqui, se não fosse o meu filho cristão, ele não tinha nada. Assim, nós comportamos muitas vezes como os comunistas. Olhamos para o nosso chefe como um opressor, como um malvado, como aquele que merece ser castigado, e nós somos os oprimidos, nós somos os escravos. Aquele tem tudo, ele enriquece e nós empobrecemos. Mas Deus na Bíblia diz, orem pelos vossos líderes. Portugal, esses miseráveis que agora promovem as doutrinas LGTBI, promovem o aborto. E nós oramos pelos nossos líderes. Quantas vezes nós podemos olhar para o nosso chefe com um coração misericordioso, ver um homem que Deus usa para nos financiar? E não falo simplesmente do chefe que está à nossa... ou um supervisor, ou uma pessoa mais próxima, ou o manager. Falo dos CEOs, falo desses todos que são sempre essa visão do opressor. E Paulo diz, se estás escravo, não tentes libertar de ser escravo. Se és livre, não tentes ser escravo. Devemos orar por eles, como Jacó fez. Orar para que eles conheçam a Deus. Orar pela sua prosperidade, porque a sua prosperidade também é nossa. Aquela visão comunista, que eu não estou aqui a defender nem a direita nem a esquerda, mas se há coisa que é bastante Bíblia é a visão comunista. Sempre ajudar os mais ricos, nunca ajuda os mais pobres. Se o mais rico não é mais rico, tu também não vais ter trabalho, vais ser tão pobre quanto eles. Como o meu chefe. Não, eu desejo que tenha saúde, tenha prosperidade, mas principalmente que conheça a Deus. E quase certeza de que esta oração que Jacó abençoou o faraó, não foi só o faraó, ser rico para que as terras de Gozém fiquem cada vez melhores. Ser rico para que metam 1 metro para as terras de Gozém. É porque lá a Gozém não chega ao metro. Então que o faraó, senhor, faraó, leva-me para lá o metro. Não. Certamente esta bênção também é uma bênção espiritual. Que Deus, na sua misericórdia, vai permitir
ou não vai permitir. Então, o rancor, a cobrança, a amargura do passado, e aqui vejo-me refletido, a amargura do passado, aquele histórico das coisas do passado, seja nos trabalhos, seja com as famílias, seja com o que for, seja com os governos, é uma prisão. É uma prisão. Não traz paz. Não representa a vida de José, muito menos a vida de Cristo. O rancor, a amargura não representa a vida de José, muito menos a vida de Cristo. José ainda tentou. Criou um plano para se vingar dos seus irmãos, mas não aguentou mais e chorou. Jesus nem sequer tentou. E na cruz disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O rancor e a vingança não representam o verdadeiro nascido de novo. A falta de perdão, o rancor, se esse é o motor e a gasolina da nossa vida, não representa de que lado estamos. O rancor e o perdão é falta da submissão aos mandamentos de Deus e à sua autoridade. Já o próprio Pai Nosso diz: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Então já vai refletido aí falta de perdão. Então, falta de perdão é falta de consciência do Evangelho, porque Jesus na cruz nos perdoou a nós. Então nós não... É assim, esse sentimento indigno, esse sentimento de que eu mereço estar assim, isso é satânico, isso é egocêntrico, isso é eu maior do que o perdão de Deus. Então, por José tiveram Gozém de graça, por Cristo tivemos o céu de graça. Sem José, as terras não faziam sentido. Imagina o que é Jacó sair em peregrinação com todos os seus filhos, com toda a família, deixar Canaã e chegar a Gozém. Era-lhe igual, ele estava-se a lixar para Gozém. E podia ter dito: agora aqui em Gozém vou ter pão. É mentira, ele não queria sair de Canaã. Os filhos é que o convenceram. Qual é que foi o motivo por qual ele foi para Gozém? Qual é que foi o motivo que ele foi para Gozém? A fome, mamãe. Não foi a fome. Ele não queria sair de Canaã. Foi Foi ver o filho que estava vivo. Então não podemos desejar o céu porque vamos ser livres do inferno. Porque aqueles que desejam isso provavelmente vão acabar no inferno e não no céu. Não podemos desejar o céu porque lá não haverá doenças. Porque lá não haverá sofrimento. É digno pensar dessas formas. O que faz a diferença do céu é que lá está Jesus Cristo e o mesmo será a nossa luz. Porque um céu sem Jesus não tem sentido nenhum. Então, se aqui na terra a alegria do Filho estar vivo não enche as nossas vidas e as nossas almas, se o gozo desta vida não está em Cristo, se o sustento da nossa vida não é em Cristo, a eternidade não vai fazer sentido para nós. Porque é Ele que dá sentido à eternidade. E permita-me aqui um parênteses interessantíssimo, que é um bocadinho de teologia para terminar este tempo devocional. Não sei se vocês alguma vez pensaram nisto. Há pessoas que acreditam de que um dia o inferno terá fim. E dizem: como é que é possível um Deus tão bom que vocês pregam? Cristãos, eu não estou a falar de pessoas do mundo. Um Deus que criou este mundo de forma perfeita, estar eternamente a derramar ira sobre um local ou sobre pessoas. E não só denominações. Há várias denominações que creem que o inferno acaba, não há sofrimento eterno. Também pessoas muito conhecidas, como por exemplo o John Stott. Há quem diga que não, quem diga que sim, que escreveu o famoso livro A Cruz de Cristo, crê que o inferno findou. E outros teólogos e pessoas atualmente também creem nisso, sem ser dessas denominações. E uma vez ouvi um argumento de uma pessoa de uma denominação que crê que o inferno tem fim, que a mim me chamou a atenção. Que foi o quê? O motivo pelo qual eu desejo estar no céu não pode ser porque o inferno é eterno e o tormento é eterno. Por mais que eu acredite, eu pessoalmente, de que o céu, de que o inferno é eterno, e lá um tormento eterno, nunca essa pode ser a base para
eu querer ir para o céu. Porque se mesmo que não existisse o inferno, e aí eles ganham pontos, eu quero estar com Deus, perfeito e merece ser adorado. Então Gozén dava igual para José, para Jacó, desculpem, para Israel, dava-lhe igual. O que interessava é que o filho estava vivo. Então para nós, é verdade que Deus diz de que é o inferno, mas deve-nos dar igual. E sim, Senhor, eu não quero ir para o inferno, e se merecedores seríamos se Deus nos enviasse. Por graça somos salvos por meio da fé que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas tem que ser Jesus e o gozo de contemplá-lo como merece ser contemplado, o motor e o combustível, porque nós vivemos aqui nesta terra. Amém? Amém à palavra de Deus. Dúvidas, comentários, apreciações?